Sejam bem-vindos ao Ficção ou Fato, entre o real e o imaginário. Eu sou Lorenzo, e é um prazer anunciar para vocês uma nova temporada que se chama Ecos da Noite. Nessa nova série, você será levado a lugares onde o desconhecido sussurra e a realidade se dobra ao impossível. Relatos aterrorizantes, baseados em segredos obscuros e lendas esquecidas. Cada episódio irá desafiar sua percepção do que é real e o que é ficção. Prepare-se para histórias inéditas todos os dias, cada uma mais intrigante e arrepiante que a anterior. Você está pronto para ouvir os ecos da noite? Acesse agora e descubra se isso é apenas ficção ou fato. Ficção ou fato, entre o real e o imaginário. Atenção! Os relatos que você está prestes a ouvir foram retirados de documentos confidenciais. Os nomes das pessoas envolvidas foram alterados para a proteção deles, ou para a sua proteção. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas. E hoje nós traremos mais um capítulo da nossa nova série aqui no nosso podcast, Ecos da Noite. Todos os dias estamos trazendo relatos perturbadores. Você não pode perder. Hoje nós traremos um relato encontrado no apartamento do oficial Michael Turner, Austin, Texas. E vamos ao episódio. Eu nunca fui de acreditar em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa fora da realidade. Meu trabalho como policial me ensinou que a maioria das coisas estranhas podem ser explicadas por lógica, ciência ou simplesmente pela estupidez humana. Mas na noite de 17 de outubro, algo aconteceu que nem todas as explicações do mundo poderiam justificar. Eu estava no fim do meu turno. O relógio do painel da viatura marcava 3h27 da manhã. E a cidade estava quieta, envolta em um silêncio que só as madrugadas no interior do Texas podem oferecer. Eu estava pronto para encerrar o turno quando o rádio da viatura chiou. Não era incomum haver interferências. Às vezes, a frequência pegava transmissões aleatórias de caminhões ou estações de rádio. Mas dessa vez foi diferente. A voz que eu ouvi era de Kate, a operadora da central, ou pelo menos eu achava que era. Unidade 47, você copia? Eu levei o rosto ao rádio, estranhando o tom dela. Kate sempre tinha um ar profissional, até amigável, mas dessa vez sua voz parecia distante, como se estivesse falando de um lugar muito longe dali. Unidade 47, na escuta? Fala, Kate. Houve um chiado alto, como se algo estivesse interferindo no sinal. Então, ela continuou. Investigação. Urgente. Instalação abandonada. 13 Miles Road. Cuidado. Perigoso. A frase se desmanchava em ruídos, mas o endereço era claro: 13 Miles Road. O problema é que eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. Kate, pode repetir? Não ouvi direito. O rádio ficou mudo por alguns segundos antes de eu ouvir o som que me fez gelar. Um suspiro longo e rouco, seguido por um sussurro que não consegui identificar. A chamada caiu. Eu ainda podia ter ignorado, mas algo naquele momento me incomodou. O instinto policial, ou talvez pura curiosidade, me levou a ligar o motor e seguir para o endereço. Finalmente cheguei a 13 Miles Road, por volta das 4 da manhã.
Era um caminho de terra batida, cercado por carvalhos retorcidos e ervas daninhas que pareciam nunca ter sido tocadas. O prédio em si era uma instalação industrial, um bloco de concreto abandonado com janelas quebradas e ferrugem correndo por toda a fachada. A placa que indicava o nome da instalação estava parcialmente caída. Consegui ler apenas Indústria e Sons, desde 1948. O resto estava apagado pelo tempo e pelo descaso. Quando desliguei a viatura, percebi o quanto o lugar era morto. Não havia vento, nem grilos, nem mesmo som de folhas se movendo. Apenas um silêncio sufocante, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Peguei minha lanterna e minha arma, caminhando até a entrada. A porta estava entreaberta, rangendo de leve, como se me convidasse a entrar. No interior, o cheiro de mofo e ferrugem era quase insuportável. A luz da lanterna cortava a escuridão, revelando corredores vazios, velhas máquinas cobertas de poeira e papéis espalhados pelo chão. Mas então, ouvi algo. Passos. Não eram rápidos nem altos, apenas um ritmo constante, ecoando pelos corredores vazios. Segui o som com a lanterna, tremendo ligeiramente na minha mão. Não sei se era o cansaço do turno longo ou algo mais, mas senti um peso crescente no peito, como se algo estivesse me observando. Cheguei a uma sala grande, provavelmente o antigo escritório principal. Havia uma mesa virada e um quadro de aviso com anotações tão desgastadas que eram ilegíveis. Foi ali que vi algo que me fez recuar. No chão, havia marcas profundas, como arranhões, mas impossíveis para qualquer ser humano. Elas formavam um padrão circular, que eu não conseguia entender. No centro, havia algo que parecia cinzas, mas misturadas com algo orgânico. Antes que eu pudesse me mover, o rádio da minha viatura que eu havia deixado na entrada explodiu em ruídos altos. Michael! Sai daí! Agora! Era a voz de Kate, mas dessa vez ela soava diferente, como se estivesse gritando através de um túnel. Olhei para o corredor de onde vim e foi então que vi. Uma sombra. Não era uma pessoa, não tinha forma definida, era alta, disforme, se movendo como uma fumaça densa que parecia resistir à luz da minha lanterna. Congelei por um instante, mas o instinto tomou conta de mim e corri. Meu coração disparava enquanto eu corria pelos corredores, o som dos meus passos ecoando junto com algo mais, um barulho rítmico, como tambores distantes. Quando finalmente alcancei a porta da saída, ela estava fechada. Empurrei com toda a minha força, mas não se movia. Foi quando ouvi, atrás de mim, um som baixo, gutural, quase um rosnado. Virei-me lentamente e vi a sombra se aproximando, quase engolindo o corredor inteiro. Minha lanterna piscou e apagou, deixando-me no escuro total. O som aumentou, agora misturando com algo que parecia vozes, centenas delas, todas sussurrando ao mesmo tempo, dizendo meu nome. Quando acordei, estava no chão, do lado de fora da instalação. O sol já brilhava, e a viatura ainda estava estacionada. Minha arma e minha lanterna estavam ao meu lado, mas meu rádio estava destruído, como se tivesse sido esmagado. Voltei para a delegacia imediatamente, ansioso para relatar o que aconteceu. Mas quando mencionei a chamada de Kate, todos me olharam como se eu estivesse perdido a cabeça. Kate? Ela nem estava na central ontem à noite, Michael. Eu quis argumentar, mas a expressão no rosto do chefe me fez parar. Você está bem? Talvez seja melhor tirar uns dias de folga.
Mas como posso descansar? Não sei o que vi naquela noite, mas tenho certeza de que não acabou. Ainda ouço aquelas vozes, e às vezes, quando fecho os olhos, vejo a sombra. E sinto que ela está esperando por mim. Depois daquela noite, nada mais foi o mesmo. Quando voltei para casa, tentei dormir, mas cada vez que fechava os olhos, era como se a sombra estivesse ali, esperando na escuridão atrás das minhas pálpebras. No entanto, o que realmente começou a me perturbar não foi o que eu ouvi na instalação, mas o que aconteceu nos dias seguintes. Tudo começou com um bilhete. Era cedo na manhã seguinte, e eu estava me preparando para sair de casa. Meu uniforme estava pendurado na cadeira, meu café esfriando no balcão, e a cabeça ainda gritava com o peso do que havia acontecido. Foi quando notei um envelope na soleira da porta. Não havia barulho de passos, ou som de alguém se afastando, apenas o silêncio. Peguei o envelope, que estava amassado e sujo, com meu nome escrito de forma grosseira. Abri e puxei um pedaço de papel, que tinha apenas uma frase: "Você não deveria ter ido." Meu coração disparou. Revirei o corredor procurando por alguém, mas estava vazio. Olhei pela janela, tentei imaginar quem poderia ter deixado aquilo ali, mas nada fazia sentido. Meu endereço não era divulgado, e mesmo assim, quem saberia o que aconteceu naquela instalação? Ignorei o bilhete, ou pelo menos tentei. Convenci-me de que era algum tipo de brincadeira, talvez uma coincidência, mas ao longo do dia, mais coisas começaram a acontecer. Na delegacia, percebi que os arquivos relacionados ao caso tinham desaparecido. Não apenas o endereço de 13 Miles Road, mas qualquer registro da instalação abandonada. Nenhuma referência ao local no banco de dados. Nenhum chamado feito para aquela noite. Era como se tudo tivesse sido apagado. Conversei novamente com Kate, que me garantiu, com uma confusão genuína no rosto, que não havia estado na central naquela noite, nem mesmo como plantonista. "Michael, eu estava em casa. O rádio deve ter pego alguma interferência. Acontece, sabe?" Havia algo nos olhos dela que parecia honesto, mas a frustração de não obter resposta só crescia. Resolvi investigar por conta própria. No final do meu turno, decidi verificar as gravações de áudio da viatura. Mesmo que ninguém na delegacia tivesse autorizado a chamada, as transmissões do rádio deveriam estar registradas. Quando reproduzi a fita, senti o sangue gelar. Não havia nada, nenhuma transmissão, apenas o som do motor da viatura, o silêncio da madrugada e, mais tarde, o chiado da interferência. Mas não havia voz, não havia Kate. Eu estava enlouquecendo? A fita tinha uma peculiaridade, porém. Depois que supostamente ouvi a mensagem no rádio, o áudio registrava um som baixo, quase inaudível. Ampliei o volume e, aos poucos, pude distinguir algo. Eram sussurros, palavras misturadas e desconexas, mas uma frase se destacava claramente, repetida várias vezes: "Ela está esperando." A fita caiu da minha mão e uma onda de calafrio percorreu minha espinha. As palavras "ela está esperando" se repetiam na minha mente, ecoando como um tambor distante. Quem era ela? E o que significava esperando? Eu deveria ter parado ali. Deveria ter ignorado tudo, entregado a fita para a delegacia e deixado que outra pessoa resolvesse. Mas algo maior estava me puxando de volta para aquele lugar. Não apenas curiosidade. Era como se uma força invisível estivesse me conduzindo, plantando dúvidas e temores na minha mente até que eu não tivesse escolha.
Na noite seguinte, voltei para 13 Miles Road. O caminho parecia mais escuro dessa vez, como se a própria estrada estivesse sendo engolida pela escuridão. Estacionei a viatura alguns metros antes da entrada e desliguei os faróis. Com a lanterna em uma mão e a arma na outra, caminhei em direção à instalação. Tudo estava do mesmo jeito. A porta ainda rangia. O cheiro de ferrugem ainda enchia o ar. Mas havia algo diferente no silêncio. Ele parecia vivo. Dentro do prédio, percebi que as marcas no chão tinham mudado. Os arranhões formavam um novo padrão, algo mais complexo, quase como símbolos. No centro, as cinzas ainda estavam lá, mas agora havia algo sobre elas. Um pequeno objeto metálico brilhando à luz da minha lanterna. Aproximei-me com cuidado e percebi que era um relógio de pulso. Um relógio com uma pulseira de couro escurecida pelo tempo. E então, meu coração parou. Reconheci aquele relógio. Era o relógio do meu pai. Ele o usava todos os dias, até a noite em que desapareceu, há mais de 20 anos. Minha respiração ficou pesada, e o suor escorreu pela minha testa mesmo no frio úmido do lugar. Peguei o relógio com as mãos trêmulas, sentindo a memória esmagar meu peito. Meu pai desapareceu durante o trabalho como caminhoneiro, em uma estrada rural não muito longe dali. Nunca encontraram o corpo, nem o caminhão, nem qualquer pista. De repente, ouvi passos atrás de mim. Me virei rapidamente, apontando a lanterna e a arma, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio. "Quem está aí?" gritei, com minha voz ecoando pelas paredes. Nenhuma resposta. Dei alguns passos para trás, com a arma ainda levantada. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. As cinzas no chão haviam desaparecido. E na parede à minha esquerda, um padrão de símbolos começou a brilhar fracamente, como carvões incandescentes. Era impossível desviar o olhar. A luz parecia pulsar, como se tivesse vida própria, e por um momento tive a sensação de que os símbolos estavam tentando me comunicar algo. Foi quando ouvi novamente o som de sussurros, agora mais altos e claros, vindo de todos os lados. Eles não eram apenas vozes estranhas. Reconheci algumas delas. A voz da minha mãe, a voz do meu pai e, mais perturbador, a minha própria voz. O padrão na parede brilhou com intensidade e, antes que eu pudesse reagir, a lanterna apagou. Tudo ao meu redor mergulhou em uma escuridão quase sólida, como se o próprio ar tivesse sido consumido. E então veio um som. Uma única batida alta e surda ecoou atrás de mim, como se algo gigantesco houvesse se movido nas sombras. Virei-me instintivamente, mas era tarde demais. O que quer que estivesse ali me alcançou. E tudo ficou preto. Continua. Não perca a parte final de A Última Chamada. O que o oficial Turner encontrou na escuridão? E o que isso tem a ver com o seu passado? Prepare-se para respostas. E ainda mais perguntas. E você, querido ouvinte, o que achou desse relato perturbador? Sentiu aquele frio na espinha? Então não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que ama um bom mistério. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse conto e o que você espera para o próximo relato. E lembre-se, aqui no Ficção ou Fato estamos sempre entre o real e o imaginário.